Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, Economia do Bem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, mais um pouco melhor para vocês, do conflito envolvendo os Estados Unidos e a China. Já tem um vídeo completo aqui no canal, que eu falo um pouco desse cenário, do que está acontecendo, de por que há uma Guerra Fria e como que você pode se beneficiar desses eventos, como que seu portfólio de investimento pode ser beneficiado para isso aí. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão, vou começar a falar um pouco mais sobre o que eu acho que pode acontecer, mas o foco do vídeo de hoje, especialmente, é de como que o Oriente Médio pode influenciar esse conflito. No final das contas, o que eu quero mostrar para vocês é que, na minha opinião, embora a China possa causar danos aos Estados Unidos, essa Guerra Fria não seja benéfica para os Estados Unidos em curto prazo, dificilmente a China vai se beneficiar e assumir a posição dominante na economia do mundo global, que hoje pertence a eles, aos americanos. Pode ser, claro, obviamente, que alguém se aproveite desse gap de poder, desse anarquismo que está predominando no mundo para assumir essa liderança global, mas dificilmente será a China, e o Oriente Médio vai ter um papel fundamental nisso aí. Já eu conto isso tudo para vocês, só queria lembrar dos recadinhos de sempre. Se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Bybay, canal do Bybay, onde que esses vídeos são construídos na forma de live, tem conteúdos exclusivos e o mais importante, essa semana a gente vai começar a falar, a gente solta os vídeos do curso básico da Nova Economia. Então, lembrem-se também de curtir e compartilhar esse vídeo, deixem seus comentários, peçam aí mais novos assuntos que a gente vai sempre trazendo para vocês. Pessoal, então vamos lá, vamos direto ao objetivo, ao ponto central desse vídeo. Primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês, que é o mais importante de tudo, é o que está acontecendo no mundo. Já falei um pouco do conflito dos Estados Unidos e China. Há ali uma guerra retórica, uma guerra comercial, uma disputa tecnológica entre essas duas potências, querendo ali brigar para ver quem vai dominar o cenário econômico global, quem vai ser o líder do mundo, quem vai assumir uma posição de dominância e uma posição de relevância. Mas, antes dessa questão toda, vamos entender um pouco o que eu chamo de Oriente Médio. Esse termo é complicado, viu, pessoal? Estabelecer o que é o Oriente Médio é uma tarefa difícil. Existem várias definições aí para esse termo, algumas mais precisas e outras imprecisas. Mas a origem propriamente desse termo, vou colocar inclusive aqui o mapa na minha tela para poder facilitar para vocês, vem de uma definição dos europeus. Os europeus olhavam para o lado e viam o Oriente Próximo, com alguns países ali parecidos com a Ucrânia, Moldávia, Romênia e Bulgária. Eles olhavam um pouco mais distantes e começavam a ver ali aquilo que seria chamado de Oriente Médio, que é uma região difícil de ser definida, mas que provavelmente pode-se dizer que se encerra aqui pela região do Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Tajiquistão, pega um pouco do Golfo Pérsico, pega uma região também conhecida como Maghreb, que é o norte ali da África, mas, propriamente dito, essa é uma expressão eurocêntrica, vem do domínio cultural exercido pela Europa em grande parte aí da história da humanidade. O governo do presidente George W. Bush, lá nos anos 90, no final dos anos 90, tinha uma definição de Grande Oriente Médio. Ele era uma definição política e designava uma área que se estendia da região de Marrocos, vou abrir o mapa aqui de novo para vocês, se estendia da região de Marrocos, olhem aqui está o Marrocos, ia propriamente até a Mauritânia e, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, até o Paquistão e o Afeganistão. Existe também um outro termo que é usado, que não pega algumas dessas regiões, principalmente da parte árabe, que é o termo Levante. O matemático e investidor Nassim Taleb, você sabe que nós somos fãs do Nassim Taleb, ele é uma pessoa que designava aí essa questão ele gosta, melhor dizendo, do termo Levante. Ele fala que o termo Levante ele é mais preciso para descrever alguns desses países aí dessa região. Existe também, no final das contas, o mais importante é que fixe aí na cabeça de vocês que não há uma definição muito precisa. O que não é o Oriente Médio? Bom, vamos estabelecer o Oriente Médio apenas para fins de definição aqui para esse vídeo, para que vocês entendam do que a gente está falando, dessa região que começa aqui em Marrocos e vai terminar aqui nos países do Uzbequistão, Afeganistão e, na minha opinião, o Paquistão. Não estamos entrando aqui dentro da Índia, vocês se lembram lá, a Índia já é o extremo oriente, como os europeus viam o mundo, mas o ponto que importa principalmente está na região, especialmente aqui do Golfo do Pérsico. O Golfo Pérsico
aqui os países Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, alguma coisa do Egito, Emirados Árabes Unidos. Essa região ela tem uma importância extrema para a história da humanidade. A civilização, o berço da civilização ocidental é nessa região. Ali é muito importante. Vejam vocês que as três principais religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm, inclusive, disputas históricas por essa região. Há ali, na região do Oriente Médio, o berço dessas religiões, e 50% do mundo, lembrem-se, 50% do mundo está dividido entre essas pessoas dessas religiões, ou seja, religiões de características cristãs. A gente sabe que o catolicismo não é mais a única religião cristã, religiões derivadas do islamismo e religiões, e principalmente o judaísmo. O judaísmo não foi uma religião que contorceu-se muito como todas as outras. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem esse caldeirão de religião. Isso aí é uma coisa muito complicada. A gente sabe que esse caldeirão de religião aí causa conflitos. E existe, lá na China especificamente, uma questão que deve ser levada em conta, que é relevante. A China é um país que tem intolerância religiosa. A China não é um país conhecido pelo seu apreço pelo sincretismo, pela diversidade. A gente sabe, por exemplo, que nesse momento a China está perseguindo essa população cristã chinesa, e o principal caso de perseguição, que inclusive a gente sabe que está acontecendo, existem campos de concentração, existe uma população de mais ou menos de 1 milhão de pessoas oprimidas, é uma etnia chinesa chamada uigur. Os uigures, que fazem parte dessa etnia, estão sendo perseguidos, massacrados e colocados em campos de concentração. Imaginem vocês que toda essa situação pode efetivamente colocar a China sob os olhares atentos do Oriente Médio, principalmente dos países que têm, na sua maior dominância, na sua maioria, o Islã como religião. Os Estados Unidos, ao longo de sua história como potência global, viveu grandes dificuldades de lidar com o extremismo religioso de alguns representantes do Islã. A gente sabe, o caso mais recente é o Estado Islâmico, também conhecido como Daesh. A gente sabe que os Estados Unidos teve problema com a Al-Qaeda. Assim, além dos conflitos bélicos existentes naquela região do qual os Estados Unidos tomou parte, guerra do Golfo, os Estados Unidos invadiu o Iraque, mais recentemente os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, tomou partido na guerra da Síria, tomou partido em outras guerras. Tudo isso trouxe muitos conflitos. Os Estados Unidos se envolveram belicamente ali de uma maneira não muito grata, e por isso ganharam a atenção do mundo árabe e foram aí algumas vezes até objeto de atentado naquele país. Imaginem vocês, os Estados Unidos, ele tem de uma certa forma uma cultura que é muito mais aberta. Dentro de todas as ressalvas que podem ser feitas, os americanos recebem no seu país muçulmanos, recebem judeus, recebem todos os tipos de etnia, recebem africanos, brasileiros. A dominância cultural que os Estados Unidos exerceu sobre o mundo muito se deve ao seu modelo de crescimento baseado na liberdade, que o indivíduo pode alcançar as suas potências, que o indivíduo é livre para alcançar a felicidade. É até do presidente americano Thomas Jefferson aquela frase: seguramos essas verdades, são auto-evidentes que todos os homens são criados semelhantes, e a ele são concedidos por seu Criador certos direitos inalienáveis, a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. O American Way of Life, o jeito americano de viver, ele é muito mais cativante, muito mais aberto que o jeito chinês. A China não tem tolerância com quem pensa diferente. A China quer impor, através do seu modelo econômico, através de um modelo centralizado, através de um modelo totalmente dominante, também aquilo que ela pensa culturalmente. A China não quer simplesmente exercer uma dominância do mundo do seu aspecto econômico. A gente sabe que a China é muito impositiva e ela está começando a colocar as suas garrinhas para fora nesse momento. Só que para isso tudo, a China está ignorando essa questão que é muito importante na economia. A China está ignorando o Oriente Médio. O Oriente Médio, volto a dizer, ele tem um papel muito importantíssimo globalmente se falando. Olha aqui para vocês, vou voltar aqui no mapa que ficou aberto o tempo todo, como a região do Oriente Médio está num ponto estrategicamente localizado.
Ela está num ponto que ela liga a Ásia, a África e a Europa. Está no meio do caminho para uma viagem mais curta dos Estados Unidos, vamos dizer, de barco para a Austrália. Os Estados Unidos têm que dar uma volta grande. Esse nó regional aqui do Oriente Médio faz com que toda essa região, todo esse povo, toda essa miscigenação de povos que ali estão, sejam importantes no deslinde dessa querela global que está acontecendo entre China e os Estados Unidos. E vejam vocês, mesmo nós conhecemos muito pouco sobre a riqueza cultural e a diversidade daquele povo. Imaginem que todo mundo aqui no Brasil costuma tratar quem vive no Oriente Médio como árabe, mas só para vocês terem uma ideia, os povos da região do Irã e do Iraque não são árabes, eles são farsi, diga-se de passagem. Mas tudo isso aí, a gente precisa falar que, além da gente estar falando de países que têm uma força econômica muito grande, além de estar falando de países que culturalmente, religiosamente são muito importantes, a gente tem, principalmente na região do Golfo Pérsico, a maior reserva de petróleo do mundo. E essa questão será totalmente importante para se definir o que vai acontecer nessa engrenagem geopolítica. O petróleo, entendam vocês, será fundamental no conflito China e Estados Unidos. E já que a gente falou do petróleo, Golfo Pérsico tem 50% das reservas de petróleo do mundo. Mas a Venezuela, por exemplo, tem mais petróleo que a Arábia Saudita. A diferença é muito pouca, sim. Mas o petróleo da Arábia Saudita, por questões geográficas, questões do comportamento da terra, a formação geológica daquela região, fazem com que o petróleo da Arábia Saudita seja explorável a um custo muito mais baixo e extrai-se ali um petróleo de muito mais qualidade. Óbvio, aqui no Baibic a gente fala, eu principalmente falo muito, a matriz do mundo, a matriz energética do mundo vai mudar, a gente não vai ver tanta energia mineral, vai ver um pouco mais de energia limpa, energia nuclear, energia eólica, energia solar. Óbvio, mas a gente não pode ignorar o fato que hoje o mundo é movido a petróleo. Os Estados Unidos, por exemplo, são um dos maiores mercados, se não for o maior mercado consumidor de petróleo do mundo. Os Estados Unidos têm uma reserva de petróleo gigantesca e conseguiu, ao longo da história, tornar os principais produtores de petróleo do mundo reunidos ali na OPEP em um grande aliado comercial. Vejam vocês que, por exemplo, no ano de 1973, os Estados Unidos viviam um problema muito grave quando entrou em conflito ali com os países da OPEP. A OPEP começou a manipular o preço do petróleo, jogou o preço do petróleo lá para cima e os Estados Unidos passou por uma crise financeira gravíssima em decorrência disso aí. Tudo isso, assim, com perdão da coincidência, tudo isso vai ser, de fato, um combustível para tornar a situação da China muito complexa. A gente sabe que a China está mostrando suas garrinhas, que a China está tentando exercer um papel de relevância no mundo, que a China está tentando tomar a posição de dominância dos Estados Unidos. Mas todo mundo que está falando sobre isso, até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso, está ignorando a importância do Oriente Médio nesse cenário. O Oriente Médio, repito para vocês, para poder fixar, ele tem a questão da religião. 3 das principais religiões monoteístas do mundo nasceram no Oriente Médio. A gente está falando do judaísmo, a gente está falando do islamismo e a gente está falando do cristianismo. Dessas 3 religiões, a gente sabe que o pessoal do Islã, principalmente, e aí me desculpe, mas é a verdade, tem problemas com o radicalismo. O islamismo já provocou diversos atentados nos Estados Unidos e toda essa cesta, essa confusão de coisas fez com que os Estados Unidos se envolvessem em conflitos naquela região, muito em parte por conta do Islã. Tudo isso aí que os Estados Unidos teve que passar sendo um país muito mais aberto, muito mais livre economicamente falando que a China, um país que aceita diversidade. Lá nos Estados Unidos, volta a dizer, tem gente de todo tipo morando lá. A China não aceita isso. A China, nesse momento, está perseguindo a população uigur, a população muçulmana de mais de 1 milhão de pessoas. Eles estão esterilizando mulheres, eles estão aprisionando as pessoas em campos de concentração, colocando elas para trabalhos forçados na construção civil. E, no meio disso tudo, eles ignoram a importância dessa população para o mundo. A China não vai tomar o papel dos Estados Unidos se ela não entender isso. E a China não vai entender isso. A China continua se enxergando como o centro cultural do mundo. A China acha que é a referência para tudo que precisa ser feito, que tudo que eles fazem é um modelo a ser replicado. E a gente sabe que não é bem isso aí. Então, volto a dizer, a importância do Oriente Médio, seja pela sua localização geográfica, seja pela força
financeira de países, principalmente como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, seja pela quantidade de petróleo que há naquela região, e o petróleo continua sendo uma das principais chaves para se entender o que acontece no mundo em termos de economia, em termos de conflito, a China não vai conseguir tomar o papel de potência global dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a China não vai causar danos aos Estados Unidos, a gente já está vendo esses danos sendo causados. Isso não quer dizer que essa situação de anarquia, vamos chamar assim, não possa permitir o vácuo, nesse vácuo, o surgimento de alguma outra potência econômica. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas se sintam confortáveis com a cultura desse agente dominante. Os Estados Unidos, obviamente, que a força bélica foi muito importante para que eles pudessem dominar o mundo, principalmente no pós-segunda guerra, mas de fato o que acaba cativando as pessoas e chamando elas para o seu lado é o modelo de prosperar dos americanos, é o estilo de vida livre, é por isso que todo mundo quer se migrar para os Estados Unidos, porque há todo esse caráter de liberdade, coisa que a gente sabe, coisa que a gente vê não acontece na China. A China, aliás, não consegue impor sua dominação cultural nem em lugares que estão muito próximos. A gente vê Hong Kong tentando resistir à dominância da China, a gente vê Taiwan tentando resistir a essa dominância da China, mas no final das contas a gente não vê a China com essa potência cultural capaz de dominar outros países no mundo. Reparem bem, uma coisa que acontece, e isso aí é muito claro, que quando os chineses vão para algum outro país, a primeira coisa que eles fazem é criar uma Chinatown, porque eles gostam de viver na sua bolha cultural, eles tendem a... Óbvio, estou falando aqui de exceção, gente, pelo amor de Deus, não entendam que isso é a regra. Mas os chineses chegam numa cidade, eles tentam instalar sua Chinatown, viver sua cultura, eles não conseguem se integrar culturalmente. Não estou falando que isso é ruim ou que isso é bom, mas é a diversidade da cabeça do chinês, ele gosta de viver no mundinho deles, isso aí é problema deles para lá. Mas fato é que para a gente colonizar culturalmente o Ocidente, se é que é possível usar essa expressão, a gente tem que ter algum tipo de cultura que seja aceitável, alguma coisa que seja aprazível, que gere alguma sensação de bem-estar para as pessoas. Tudo isso colocado nessa cesta, nesse caldeirão, esse papel relevante do que a região que a gente chamou de Oriente Médio, vão, na minha opinião, impedir que a China tome o status dos Estados Unidos como principal potência global. Pessoal, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Posso falar mais sobre isso. O conteúdo sobre o Oriente Médio é muito extenso, tem muita coisa aqui no YouTube, vale a pena ler, vale a pena estudar. Avancem nesse tema, entendam que a economia ela é muito complexa. A gente não pode simplesmente olhar para os Estados Unidos e para a China, ver por que eles estão brigando e ignorar o papel da Europa. A Europa, inclusive, as pessoas costumam relevar mais, mas a gente não pode ignorar, por exemplo, igual eu estou colocando aqui hoje para vocês, o papel do Oriente Médio. O Oriente Médio ele foi chave para muitas das coisas importantes que aconteceram na história da humanidade. E ninguém está falando do Oriente Médio nessa questão da guerra, de vários aspectos, retórica, essa guerra comercial e essa guerra tecnológica entre China e os Estados Unidos. No mais, recadinhos de sempre. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe. Se você está chegando aqui no canal pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Bybank. Muito obrigado por participarem e até a próxima.